Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá, né? Vamos continuar com a nossa matéria, nossa última matéria desse semestre, né? Remuneração, né? Dentro de remuneração, nós vamos falar de gorjeta, nós vamos falar de salário, e no final nós vamos encerrar com os descontos, ou seja, o que que eu posso descontar no salário, o que que eu não posso. E aí, no semestre que vem, a gente vai começar com equiparação salarial, 13º, férias, né, jornada. Então, aí a gente continua com o direito de trabalho 2, tá bom? Então, bom, hoje nós vamos fazer a introdução, começar a falar de remuneração, né, com destaque para as gorjetas, né? A gorjeta tem uma história a ser contada, mas eu não vou perder muito tempo contando tudo o que aconteceu com a gorjeta, não, tá? Eu vou contar para vocês, né, o que está valendo hoje, né? Então, o que nos interessa é o que está valendo agora, para vocês não ficarem, não se atrapalharem aí, tá bom? Mas vamos lá. Eu coloquei para vocês um grupo novo de slides, né, de uma apostilinha, para vocês acompanharem a minha aula, como eu tenho feito nas aulas, né? No começo do ano eu passei para vocês, mas eu disse para vocês que eu ia postando nas aulas e atualizando conforme, né? Eu vi que tem a necessidade. Por exemplo, a medida provisória, então, a apostila que eu passei para vocês no começo do ano tinha medida provisória, mas ela caiu durante as nossas aulas agora, né? Então, aí eu já fui tirando as observações relacionadas à medida provisória, aquela do contrato verde e amarelo. Então, sempre acompanhe essa apostila que eu posto junto com a aula, né? Sempre com a aula eu tenho postado a apostila, às vezes mais de uma vez, para vocês tenham facilidade em acessar, tá bom? Na apostila de vocês aí, se vocês observarem, eu começo falando que o tema remuneração e salário, ele começa no artigo 457 da CLT, né? A gente vai dar uma olhada nesse artigo 457, tá? Para não gerar confusão, eu abri aqui no minha outra tela a CLT atual, tá? Porque eu tenho a CLT amarela que eu estou estudando com o pessoal da OAB, mas a CLT amarela está de acordo com a medida provisória, porque para o exame da ordem vai valer a medida provisória, né? Mas para vocês não, para vocês a medida provisória deixou, né, de vigorar, ela caiu, o presidente revogou, então a gente tem que estudar o texto novo. Então eu peguei aqui no meu computador, né, a CLT do Planalto atualizada para a gente não ter problema, tá bom? Mas eu já adianto para vocês que remuneração, que é o tema central, né, significa o quê? O que é remuneração? Remuneração é tudo que um trabalhador recebe de salários mais gorjetas. Então, todas as verbas que têm natureza salarial mais as gorjetas equivalem à remuneração do empregado. A gente vai estudar, né, nós vamos ter umas 4 aulas desse tema, né, e aí vocês vão poder observar quais verbas fazem parte do salário, quais não fazem, né? Mas o salário, gente, é a contraprestação pelo serviço, né? Então, quer dizer, o que é a minha remuneração? A minha remuneração é o que eu recebo de salário. O que é o salário? É a contraprestação pelo serviço que eu faço. Então, em regra, eu tenho que ter, no mínimo, se eu trabalho 8 horas diárias e 44 semanais, um salário mínimo de remuneração, né? Então, remuneração é salário, que é a contraprestação pelo meu serviço prestado, mais as gorjetas que eu receber. Então, alguns empregados recebem gorjeta, a minoria, a gente sabe que são atividades específicas. Quem recebe gorjeta, a remuneração desse trabalhador vai ser o salário dele mais a gorjeta. Quem não recebe gorjeta, a remuneração vai ser igual ao salário. Salário é contraprestação pelo serviço prestado. Então, eu coloquei para vocês aqui, ó, primeiro slide do tema, o slide de número 3 aí, porque os dois primeiros é bibliografia. Tá aí, o artigo 457 seguinte da CLT, remuneração é igual a salário mais gorjeta. Então, a gente vai estudar o quê? O que é gorjeta, primeiro, porque é menor, né, dá para entender, e depois nós vamos ficar no tema salário, ou seja, o que é salário, as regras do salário, características do salário, princípios do salário, modos de receber salário, né? A gente vai aprofundar um pouco no tema salário, tá? Já que é um tema extremamente importante e é o que move toda a economia, né? O empregado receber salário. Quanto mais empregados nós temos registrados em carteira que recebem salário, quanto melhor esse salário, melhor para a economia do país, porque aí tem
cargos, ele vai recolher, ele vai gastar, vai fazer girar a economia, né? Quanto mais um país tem a qualidade de vida e salários altos para a sua população, com certeza maior a qualidade de vida que esse país pode dar aos seus cidadãos, né? Então, veja, eu coloquei um conceito de remuneração aqui, que é um conceito do Renato Saraiva, é um livro que eu gosto, né? Renato Saraiva, ele tem livros voltados para concurso, né? E é um professor que já há alguns anos atua nessa área, na área didática, de livros, né, didáticos. Então, eu gosto desse conceito, é um conceito simples, mas é um conceito claro, né? Ele é bem objetivo, ele não fica rodeando pouco, né? É um doutrinador mais moderno. Então, tem aqui, ó, remuneração, segundo Renato Saraiva, consiste no somatório da contraprestação paga pelo empregador, contraprestação é o salário, né? Seja em dinheiro, em pecúnia, ou seja em utilidade. Nós vamos ver que é possível também eu pagar parte do salário em utilidades. O que é utilidade? Nós vamos ver depois, alimentação, moradia, né? Vestuário. Então, existe a possibilidade do empregador dar parte do salário do empregado em utilidades. Então, consiste no somatório, remuneração, consiste no somatório da contraprestação paga pelo empregador. O que é contraprestação paga pelo empregador? Salário, né? A parte tanto em dinheiro quanto a parte em utilidade, com a quantia recebida pelo obreiro, pelo trabalhador de terceiros a títulos de gorjeta. Então, remuneração é o que o empregado ganha de salário e salário tanto a parte em dinheiro quanto a parte em utilidade, que nós vamos ver a parte de utilidade, tá? O que é salário in natura, quando que o empregador dá uma utilidade e integra o salário, e quando que ele dá uma utilidade e não integra o salário, tá? Então, se ele der uma utilidade e integrar o salário, vai fazer parte da remuneração. Além do que ele dá em dinheiro, dependendo de como ele dá essa utilidade, ela pode integrar o salário e vai fazer parte da remuneração. E as gorjetas que o empregado receber de terceiros, né? Aí que nós vamos entrar daqui a pouquinho no conceito da gorjeta, né? Mas a gorjeta a gente sabe que não é um pagamento feito pelo patrão, né? Quando a gente vai no local, a gente paga gorjeta, mas nós somos terceiros, né? Não é o empregador que está pagando a gorjeta para o empregado, né? Então a gente vai analisar isso. Então, primeiro, um conceito de remuneração. Remuneração, resumindo, é aquilo que você recebe de salário, tanto em dinheiro quanto em utilidade, mais as gorjetas que um terceiro eventualmente paga, tá bom? No artigo 457, se a gente olhar o caput, tá assim, ó, o texto da lei. Compreende-se a remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido, né, e pago diretamente pelo empregador como contraprestação do serviço às gorjetas que receber. Então, esse conceito da Renato Saraiva é uma explicação mais objetiva do 457. O 457 da CLT deixa muito claro isso. Olha, remuneração é o que o empregado recebe de salário, que é pago diretamente pelo empregador. O empregador é quem tem que pagar salário, porque salário é contraprestação pelo serviço prestado. O empregado trabalhou, ele tem direito ao salário, mais as gorjetas que receber. As gorjetas, vamos ver que é o terceiro que paga para o empregador repassa para o trabalhador. Tá? Então, remuneração equivale à contraprestação do serviço prestado, ou seja, ao salário, mais as gorjetas que o trabalhador receber. Então, eu coloquei aqui no slide. Nota-se, portanto, que a remuneração é uma característica da onerosidade contratual, isto é, um dos requisitos de relação de emprego. Por que a gente tem que estudar a remuneração? Né? Por que a gente tem que estudar salário? Porque quando a gente falou lá do SHOP, lembra? Na aula presencial, a gente falou dos requisitos de relação de emprego, eu falei do SHOP. Subordinação, habitualidade, onerosidade. Ou seja, para o trabalhador ser empregado, ele tem que ter vários requisitos preenchidos, dentre eles a onerosidade. A onerosidade é isso. O empregado tem que receber uma remuneração, um salário pela prestação do serviço dele. Se não, se o que ele faz não gera o pagamento de salário, é um trabalho voluntário. No caso, o trabalho voluntário não gera remuneração. E aí também não há vínculo. Né? Não há vínculo do trabalhador voluntário com a empresa. Né? Por quê? Porque é voluntário. O voluntário não tem direito a salário, a remuneração. No máximo, a ressarcimento de despesas, como está na lei do voluntário. Né? Então, é importante a gente saber que esse ponto da matéria é um ponto que confirma e estuda e aprofunda um dos requisitos do vínculo.
para que eu seja um trabalhador empregado, eu preciso ser remunerado, eu preciso ter salário, eu preciso receber uma contraprestação pelo serviço que eu prestei, tá? Então, por isso que eu sou empregado, tá? Senão, eu não vou ser empregado. Empregado tem que ter remuneração, tem que ter salário. E aí nós vamos para o segundo slide, que são as gorjetas, né? Eu falei para vocês que as gorjetas, nós tivemos aí histórias das gorjetas, porque a gorjeta é um vai e vem danado, né? O único parágrafo que regulamenta a gorjeta na CLT é o parágrafo 3º do 457, né? Qual que foi a história? A história foi que antes da reforma trabalhista, no ano da reforma trabalhista, em 2017, veio uma lei alterando a CLT e trazendo do parágrafo 5º até o parágrafo 11. Então veja, hoje o 457 tem até o parágrafo 4º. Tá? O parágrafo 4º é o último parágrafo em vigor no 457. Se vocês olharem a CLT do Planalto, vocês vão ver que está tudo riscado, do parágrafo 5º ao 11. É uma coisa muito louca. Olha, o nosso Congresso faz umas coisas que a gente fica assim, decepcionado, para não falar outra coisa, né? Então veja, nós tivemos em 2017 uma regulamentação, uma lei que só tratou da gorjeta. E ela então alterou o 457 da CLT. Ela incluiu o parágrafo 5º até o 11, detalhando mesmo regras sobre a gorjeta, né? Começamos a estudar, né? Isso foi, acho que em março de 2017, se não me engano, começo de 2017. Se não me engano, foi 2017. E começamos a estudar. Aí veio a reforma trabalhista no final de 2017, em novembro, e não confirmou, não ratificou, não validou esses parágrafos que vieram numa lei específica. E aí entendeu por bem, então, o legislador riscar, cancelar, revogar todos esses parágrafos, do 5º ao 11, porque a reforma trabalhista não validou esses parágrafos, né? Então, aí, com a reforma, meses depois, deixou de valer essas regras da gorjeta, ou seja, elas deixaram de existir. Aí veio, em 2019, 2019, ano passado, veio a medida provisória do contrato verde e amarelo, que restaura o parágrafo 5º ao 11. Então, a medida provisória do contrato verde e amarelo restaurou, restabeleceu a redação do parágrafo 5º ao 11. Só que aí agora, né, em abril, o presidente revogou a medida provisória e a gorjeta do parágrafo 5º ao 11 deixou de valer de novo. E aí ficamos com o parágrafo 3º. Então hoje, o que a gente tem na lei sobre gorjeta? O que está no parágrafo 3º do 457, mais nada. Mais nada. E o que eu tenho para explicar para vocês de gorjeta? Gorjeta faz parte da remuneração. A natureza jurídica da gorjeta é remuneração. Gorjeta não é salário, tá? Ela faz parte da remuneração. Tá? Ela não é salário. Isso faz diferença, gente, porque tem algumas verbas, nós vamos ver agora, tem algumas verbas que a base de cálculo é o salário. E tem outras verbas que a base de cálculo é remuneração. Ué, professor, remuneração não é salário mais gorjeta? Então, para as verbas que a lei diz que a base é remuneração, o trabalhador que ganha gorjeta, para aquela verba, que a base é remuneração, a gorjeta entra na base de cálculo. Para a verba que a lei diz que a base de cálculo é só salário, a gorjeta não entra na conta. Eu já vou explicar isso para vocês, dando exemplo para ficar claro, tá bom? Vamos por partes. Gorjeta é um pagamento feito por terceiro. Eu sou cliente de um restaurante, eu vou lá, como? Vem lá. Eu não vou entrar na discussão se é opcional, se é facultativo, se é obrigatório, o que é. Vem lá na nota, 10% de serviço. Eu vou lá e pago. Esses 10% tem que ser repassado para o garçom, ou rateado, né? Aí, professor, como é que eu vou saber? Vai ser passado para ele? Vai ser rateado? O pessoal da cozinha vai receber? Convenção coletiva. Se não tiver convenção coletiva ou acordo coletivo regulamentando a gorjeta, vai ser difícil a gente entender a gorjeta dentro de um estabelecimento, né? Porque
A legislação tentou trazer, mas até agora ela veio e voltou. A gente viu aí, né? Veio, caiu, voltou, caiu de novo. Então, veja, a convenção coletiva, o acordo coletivo da categoria, no caso de Londrina, dos sindicatos de bares e restaurantes, eles vão ter que ter alguma regulamentação sobre a gorjeta. Ou a empresa vai ter que ter um acordo coletivo com esse sindicato regulamentando a gorjeta. Tem que ter alguma regra, porque a lei não traz. Então, como é que eu vou saber? Eu dou gorjeta, só aquele garçom que me atendeu que vai receber? Ou é o pessoal daquele dia? Ou é o pessoal daquelas mesas, daquele setor do restaurante? Ou o pessoal da cozinha também vai receber? Então, isso precisa ser regulamentado hoje em acordo de convenção coletiva. Senão, não tem como a gente saber. Pela lei, nós não temos como saber como é que o restaurante distribui a gorjeta. O que a gente tem como saber é que se eu dou a gorjeta, essa gorjeta não pode ficar com o restaurante. Não pode. Essa gorjeta tem que ser repassada aos garçons, aos trabalhadores. Se vai ser só os garçons do povo da cozinha, se vai ser só o garçom daquele setor, só aquele garçom que fechou a mesa, aí vai ser regulamentado em acordo com convenção, ou a própria empresa vai ter uma regulamentação, porque a lei não me traz esses detalhes. Então, o ideal é que o sindicato tivesse na convenção coletiva esses regramentos, tá? De como essa gorjeta vai ser distribuída para os empregados. O que eu sei como cidadão é que, ao pagar a gorjeta num restaurante que admite a gorjeta, esse valor não pode ficar para o restaurante. Esse valor tem que ser repassado, tá, aos garçons. Ah, professor, mas a empresa pode reter? Não sei. Antes podia na lei, mas agora a lei, né, a parte caiu. Se o acordo, a convenção coletiva falar que a empresa pode reter um percentual para pagar os encargos trabalhistas, os encargos previdenciários, a empresa vai reter só a parte de encargos e repassar o restante aos empregados. Então, como vai ser feito isso? Como que vai ser distribuído? Se o restaurante vai reter uma parte para pagar os encargos, o restante ele vai redistribuir? Como que ele vai redistribuir? Aí é acordo com convenção coletiva. Aí vai depender de você, se estiver pegando um caso concreto, em investigar no sindicato e junto à empresa se tem acordo coletivo ou se a convenção coletiva traz essa regra e a regulamentação. Porque para fins de estudo aqui, nós não temos como falar nada. O que a gente tem como falar é quando eu vou num restaurante ou num local que tem serviço, que tem gorjeta, que em regra em Londrina é 10%, se eu pago esses 10%, a única certeza que eu tenho que ter é chamar o garçom e falar assim: esses 10% vai para vocês? A empresa repassa? Se você falar repassa, beleza, você paga. Se não, você pode se acusar a pagar. Vocês vão ver que é facultativo, quem estiver estudando aí Código de Defesa do Consumidor, né? Então, eu sempre faço isso. Se eu vou num lugar que eu não conheço ainda, eu chamo o garçom e falo: vocês recebem essa gorjeta? Se eu pagar? Não, sim, a gente recebe e tal, tudo bem. Porque se ele falar não, eu falo: olha, eu não vou pagar. Né? Mas, se eu pago, eu tenho que ter essa convicção. Estou pagando porque vai para os trabalhadores, não vai para o empregador. No máximo que o empregador vai poder fazer é reter encargos da folha desse empregado. Tá? Então, a gorjeta, por isso que é um pagamento feito por terceiro, porque eu pago a gorjeta, eu terceiro, eu cliente, para que o dono do restaurante repasse a esse trabalhador. Então, daí a gente tem que tirar a conclusão de que o empregado que ganha R$ 4.000 de gorjeta, né, ele também tem direito ao salário. Porque, veja, o que é a remuneração? É o salário mais a gorjeta. O salário equivale à contraprestação do serviço que o empregado prestou. Se o dono do restaurante falasse: olha, como vocês tiram aí 5, 6 mil reais de gorjeta, eu não vou pagar salário, não. Esse dono do restaurante está tendo algum custo? Está tendo algum encargo? Ele está pagando algum salário para o empregado? Não. Quem está bancando esse empregado? Só os clientes. Tudo bem que é o cliente que banca tudo, né? Porque o dono depende do cliente. Mas veja, é importante que a gente saiba que gorjeta não é comissão. Uma coisa é você ganhar por comissão. O empregador tirar parte do lucro dele e dar para você. Isso é comissão. E comissão é salário. Aí, se eu negociar, eu, empregador, negociar com o empregado, falar: você vai ganhar por comissão e você tira 4 mil por mês e o piso é 1.200, eu não preciso pagar mais nada. Você está tirando 4 mil de comissão,
o piso é 1.200, o que eu preciso assegurar para você? O mínimo que é 1.200. Se de comissão você sempre tirar mais que 1.200, eu como empregador estou tranquilo, eu não tenho que te pagar nada a mais, porque você está tirando sempre mais que 1.200. Eu tenho que sempre observar isso. No mês que você tirar 1.000, eu te dou 200 de diferença, porque você está ganhando por comissão. Então, comissão é salário. Eu estou tirando parte do meu lucro e estou passando para você. Estou te dando uma comissão sobre as vendas que você está realizando. A gorjeta não. A gorjeta não tem nada a ver com comissão. A gorjeta é um pagamento integral feito por terceiro. Eu, empregador, não estou dando nada para o empregado pelo serviço que ele está me prestando. Então, se o piso do garçom é R$ 1.200 e ele ganha 4.000 de gorjeta, ele vai ganhar 4.000 de gorjeta mais 1.200 no mínimo de salário. Porque quem ganha gorjeta tem direito ao salário, porque a gorjeta é um pagamento por terceiro. E o empregado tem direito a receber salário, a uma contraprestação pelo serviço prestado. Ele tem direito a ser remunerado. E remuneração é salário mais gorjeta. Então a gente tem que entender isso. E é isso que a lei nos traz. A lei fala assim, ó, 457, parágrafo 3º. Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, ó, tá vendo? Cliente ao empregado. Não só a importância dada espontaneamente pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa como serviço adicional a qualquer título e destinado à distribuição a seus empregados. Então a gorjeta, ela é tanto aquela parte, eu sou o cliente, chego lá e dou cinquentão na mão do garçom, falo, tá aqui, sua gorjeta, isso é gorjeta, né? E o garçom tem que informar a empresa para ela fazer o controle, né? Então eu estou dando espontaneamente. Ou o normal, no Brasil, a gente não dá espontaneamente. Qual que é o normal do Brasil? A gente pagar na nota, que é o que está ali na segunda parte. É você, o empregador, permitir que você pague a gorjeta na nota e ele repassar aos trabalhadores. Então, olha só, considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, quando eu dou diretamente para o garçom. Isso, não é só isso que é gorjeta, isso também é gorjeta, mas não é só. Né? Como também o valor cobrado pela empresa, então, quando o restaurante me cobra, né? Como serviço adicional a qualquer título e destina à distribuição aos empregados. Então, vem na nota fiscal, 10% eu vou lá e pago. Eu estou pagando a gorjeta, ela vai ter que redistribuir isso aos empregados. Então, gorjeta é um pagamento feito por terceiro. Ou, espontaneamente, eu chego, aqui não tem gorjeta, mas eu chego lá e dou 50 pro cara. Isso é gorjeta. Tem que ser informado o empregador. Né? Por quê? Porque vai ter que ser feito cálculos em cima disso. Tá? Faz parte da remuneração. Ou o empregador coloca na nota e eu pago na nota fiscal. E aí ele vai ter um controle maior e redistribuir. O que é o certo? O certo é a empresa não aceitar a gorjeta em hipótese alguma, falar não admitimos gorjeta, né? Ou ela aceitar a gorjeta na nota, porque aí na nota ela consegue controlar tudo que entra de gorjeta, se ela for autorizada a reter os encargos, ela retém e repassa e redistribui o restante dos trabalhadores, aí ela consegue fazer o controle. Porque quando a gorjeta é dada espontaneamente, como é que você vai controlar? E muitas vezes as empresas sofrem processo porque os empregados acabam entrando pedindo essa gorjeta que foi dada espontaneamente como remuneração, né? E o empregado tem que provar, o garçom vai ter que provar quanto ele ganhava em média por mês de gorjeta espontânea, porque a empresa não faz o controle da gorjeta espontânea. A empresa faz o controle da nota, né? Então, o que é gorjeta? Gorjeta é um pagamento que um terceiro a relação faz. Ou seja, eu tenho uma relação de emprego entre patrão e empregado, quem paga a gorjeta? O terceiro, o cliente vai pagar a gorjeta. Ou ele dá espontaneamente, que não é muito comum, ou ele paga pela nota, né? Na nota fiscal, lá no serviço, ele paga, e aí o patrão pega e distribui aos empregados. Tá? Se o empregado ganhar 4, 5 mil reais equivalente à gorjeta, isso não lhe retira o direito de ainda receber o salário, piso da categoria. Porque todo empregado que ganha gorjeta tem direito ao piso mais do que ganhar de gorjeta. Por quê? Porque como a gorjeta é paga por terceiro, ela não é contraprestação de serviço. Contraprestação de serviço é salário. Então o empregador tem sempre que pagar salário. Se ele sempre tem que pagar salário, quer dizer então que o empregado que ganha gorjeta tem direito também a pelo menos o salário mínimo ou o piso da categoria, se existir o piso da categoria, se não tiver o salário mínimo. Tá? E aí eu coloquei para vocês algumas observações. Antes de eu entrar no slide, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Lembra que eu comecei falando ali
Ah, tem verbas que é sobre remuneração, tem verbas que é sobre salário. Então, quais verbas a gorjeta não reflete? Ou seja, o TST tem na súmula 354, está aí no slide para vocês, súmula 354 TST. Ela diz assim, ó, a gorjeta não integra a base de cálculo de horas extras, descanso semanal remunerado, aviso prévio e adicional noturno. Essas quatro. Então, vou repetir. A súmula 354 TST diz que a gorjeta não integra, não serve de base de cálculo para descanso semanal remunerado, adicional de hora extra, adicional noturno e aviso prévio. O que essa súmula quer dizer? Ela quer dizer o seguinte: tudo que não estiver nela, todas as verbas que não está prevista nessa súmula 354, todas as verbas que não são hora extra, DSR, adicional noturno e aviso prévio, a base de cálculo é a remuneração. Remuneração. O que é remuneração? Salário mais gorjeta. E as verbas que estão previstas nessa súmula, a base de cálculo é só o salário, porque a gorjeta não integra essas quatro verbas. Então vamos para efeitos práticos. Eu tenho um salário, um piso salarial de R$ 2.000 e ganho 3.000 de gorjeta. Então a minha remuneração é R$ 5.000. Meu piso de 2.000 e a minha gorjeta de 3.000. Professor, eu faço horas extras. Sobre qual valor a empresa vai calcular as horas extras para me pagar? Sobre 2.000, que é o piso, o salário, ou sobre os 5.000, que é o salário mais a gorjeta? Sobre os 2.000, porque a súmula 354 falou que a gorjeta não integra a base de cálculo da hora extra. Então, a hora extra é calculada sobre 2.000 e não sobre 5.000. Se eu for demitido, vou receber o aviso prévio. O meu aviso prévio vai ser calculado sobre 5.000, que é 2.000 do salário mais 3.000 da gorjeta, ou só sobre 2.000, que é o salário? Só sobre 2.000, que é o salário, porque a súmula 354 diz que a gorjeta não integra a base de cálculo do aviso prévio. Ou seja, o aviso prévio, a hora extra, adicional noturno e o DSR serão calculados sobre 2.000 no nosso exemplo, só sobre o salário. Agora, se ele me perguntar assim, e o meu 13º? O 13º é calculado sobre 5.000, que é os 2.000 do piso, mais 3.000 da gorjeta, ou só sobre os 2.000 do salário? O 13º está na súmula 354? Não. Então, a gorjeta integra o 13º. Assim como integra as férias. Assim como integra o FGTS. Assim como faz parte da base de cálculo do INSS. Então, no nosso exemplo, o empregador vai pagar hora extra, DSR, adicional noturno e aviso prévio sobre 2.000, que é o piso, que é o salário. Mas na hora que ele for calcular o 13º, as férias, o FGTS e fazer o desconto do INSS é sobre 5.000, porque essas últimas verbas que eu falei não estão na súmula. E se elas não estão na súmula, a base é a remuneração. Remuneração é salário mais gorjeta. Então veja, mas se você for na lei, se você for na lei para férias, para 13º, para FGTS, você vai ver que a base de cálculo delas, a lei delas fala remuneração. Tá? Então o TST só enxugou, ele só resumiu, ele falou, ó, entendam o seguinte, quem recebe gorjeta, o que você recebe de gorjeta não pode ser incluído para calcular hora extra, DSR, adicional noturno e aviso prévio. Essas quatro verbas é só o seu salário que vai servir de base de cálculo, só os R$ 2.000. Todas as demais verbas, aí a gorjeta entra na base de cálculo. Então, 13º, férias, FGTS, INSS, será calculado sobre o salário, que é 2.000, mais a gorjeta, que é 3.000, ou seja, R$ 5.000. Tá? Então, a súmula 354 é extremamente importante, porque ela traz isso, é um divisor de águas. Ela diz o que não tem de reflexo na gorjeta. Né? E o que não está ali vai ter reflexo na gorjeta. Tá? Então, veja, eu coloquei aqui para vocês, ó, no primeiro slide aí. Gorjeta, artigo 457, parágrafo 3º, que a gente leu. A súmula 354 TST, que eu acabei de falar para vocês aqui, né? Aí eu coloquei, poderá ser paga por intermédio do empregador na nota fiscal ou diretamente pelo cliente ou trabalhador. Então, se a gorjeta é espontânea
o cliente paga diretamente ao garçom. Se a gorjeta é na nota, ele paga para o patrão repassa. Tá? Em média, 10%, né? Sempre paga por terceiro, nunca pelo empregador. Então, a gorjeta é algo pago por terceiro. Por isso que eu insisto. O cara que ganha gorjeta, independe de quanto ele ganha gorjeta, ele tem que ter o salário garantido. Tá? Pode-se pagar o empregado exclusivamente com gorjeta? Não, é isso que eu estou falando. O empregado tem que ter direito a ganhar salário mais gorjeta. Só gorjeta não. Mesmo que ele ganhe 5, 10 mil de gorjeta, ele tem direito ao piso ou ao salário mínimo. Tá? Veja, não é diferente de comissão. Gorjeta e comissão, já expliquei, são coisas distintas. Né? Quais as verbas incidem sobre a gorjeta? Aí é melhor você falar o quê? Quais as que a gorjeta não incide, né, professor? Porque a súmula 354 fala quais as verbas não incidem, né? Quais as verbas não são calculadas sobre a gorjeta, que é hora extra, o DSR, o aviso prévio e o adicional noturno. Quando eu pergunto aqui sobre quais verbas incidem sobre a gorjeta, o 13º, as férias, o FGTS, né? E o próprio INSS, que não é um direito a um desconto, é calculado com base na gorjeta. Tá? Então tem aqui, ó, sobre a gorjeta recolhida legalmente é descontado o INSS e recolhido o FGTS. Tá? Com a nova lei, qual a natureza jurídica da gorjeta? Veja, eu deixei aqui só para lembrar de falar para vocês que a nova lei caiu, né? Então a gorjeta continua tendo natureza de remuneração. A gorjeta tem natureza de remuneração. Tá? Então nós tínhamos uma legislação nova, ela não foi renovada, não foi validada com a reforma trabalhista. Aí veio a medida provisória do contrato verde e amarelo, caiu. Então a gorjeta hoje, se alguém perguntar para vocês com base na legislação, na CLT, a gorjeta tem natureza jurídica de remuneração. A gorjeta faz parte da remuneração, assim como o salário. A gorjeta não tem natureza de salário nos termos da CLT atual, com base no 457, parágrafo 3º. A base, a natureza jurídica da gorjeta, nos termos da lei hoje, é de remuneração. Tá? Gorjeta e salário são duas coisas distintas, mas que, se somados, compõem a remuneração. Tá bom? Por isso que, se são coisas distintas, eu nunca posso falar que o cara que ganha 5 mil de gorjeta não precisa ganhar salário. Não. O cara que ganha 5 mil de gorjeta precisa ganhar o salário dele, que é o piso, o salário mínimo, e essas duas verbas, né, esses dois direitos, compõem a remuneração. Tá? Compõem a remuneração do empregado. Tá bom? Então, de gorjeta, pessoal, o que a gente teria para falar é esse cuidado com a súmula 354. Cuidado com essas 4 verbas que ela prevê que a gorjeta não integra a base de cálculo. Tá? Isso é muito cobrado nas provas. Tá? Você saber que adicional noturno, hora extra, DSR, aviso prévio, quando você vai não se calcula sobre a remuneração. Não, a gorjeta não integra o cálculo dessas 4 verbas. Tá bom? E aí, o nosso próximo tema é salário. E aí eu vou deixar para a gente falar de salário no próximo vídeo, né? No próximo tema, porque para não cortar. Né? Então, vou terminar esse vídeo com a gorjeta e depois a gente vai entrar, então, no próximo vídeo a gente vai falar de salário. Tá bom? Até mais. Qualquer dúvida, manda o WhatsApp, tá bom?